O quarto episódio de The Last of Us começa a nos apresentar finalmente aos novos grupos que a gente vai conhecer agora, porque esses grupos eles têm uma participação muito importante no jogo, The Last of Us Parte 2, era natural que a gente visse adaptações sobre eles. E hoje a gente vai começar falando sobre a WLF, ou Washington Liberation Front, que é o grupo que principalmente aparece nesse quarto episódio, foi introduzido anteriormente no patchzinho lá da turma da Abby, quando foram até Jackson para executar a missão Joel, literalmente. Então vamos falar um pouco sobre eles. E se vocês quiserem que a gente faça um vídeo mais aprofundado sobre os Serafitas também, comenta aqui embaixo que a gente produz. Mas, sem mais delongas, vamos conversar sobre a WLF, esse grupo que apareceu em The Last of Us na série Washington Liberation Front, um grupo paramilitar que foi responsável por derrubar a Fedra em Seattle. E a gente conhece a WLF por intermédio ali, principalmente, do Isaac, que é o seu líder, interpretado por Jeffrey Wright. O Isaac, ele é um personagem muito interessante pela complexidade dele. Ele pode parecer esse líder severo, militar, bruto, mas eu diria que tem um pouco mais ali em volta do contexto desse personagem, do que a gente conhece sobre ele. O que a gente pode falar do Isaac, principalmente, começando aqui, é de que ele, na verdade, era um personagem que foi interpretado também pelo Jeffrey Wright em The Last of Us Parte 2, no jogo. Então, o Jeffrey Wright está retornando para este papel, ele faz o Isaac no jogo, reprisa o papel agora na série, só que vocês podem perceber, o design muda um pouquinho, aliás, é normal do jogo, eles fazem isso. Só que é o mesmo ator, é o Jeffrey Wright ali. E o Isaac, a história do personagem ali de fundo, ela era um pouco nebulosa no jogo. O Isaac, para o jogo, ele era Marine, ele era fuzileiro dos Estados Unidos, do exército dos Estados Unidos. Era o que a gente sabia dele. E aí, ele se juntou à galera da WLF em combate com a Fedra de Seattle. Só que o episódio ele trouxe um pouco mais de substância aí. O Isaac, ele não era só um fuzileiro dos Estados Unidos. Ele era Fedra. Segundo a série, a gente tem agora essa história do Isaac como Fedra, como foi mostrado no flashback do quarto episódio, E a gente vê ele como implacável, de fato, O cara estoura todo mundo ali no carro forte, no blindado, e se junta à galera da WLF. No jogo, é conhecido que o Isaac ele já era uma das lideranças da WLF, mas não o líder único, porque a WLF foi fundada por Emma e Jason Patterson. Eles eram casados e foram os responsáveis por fundar a WLF. Eles eram, como a maioria dos cidadãos de Seattle, muito descontentes da atuação da Fedra em Seattle. Vamos recapitular aqui toda a questão da Fedra. Eles eram uma organização extremista, militar e ditatorial que governava de cada área de quarentena ali das principais cidades sobreviventes da infecção, E no caso de Seattle, lá a Fedra pegava pesado. Assim, não que em Boston e em outras cidades a Fedra não pegasse, mas em Seattle, pelo amor de Deus. E aí, o pessoal da WLF, antes de ser fundada a WLF, eles começam a fazer panfletos, eles começam a demonstrar o seu descontentamento com a atuação da Fedra na zona de quarentena de Seattle. E isso vai atraindo mais pessoas, isso vai atraindo mais público. Até como vocês viram no episódio, os militares da Fedra zoando, zombando da galera, chamando de eleitores, porque ninguém vota em nada. É de fato uma ditadura da Fedra ali na zona de quarentena. Então não haviam direitos para essas pessoas, elas tinham que ser regradas de acordo com o que a Fedra achava que deveria, e se você discordasse o mínimo, você era executado ou executada. Emma e Jason Patterson, eles estavam contra isso e começaram a fazer essa propaganda contra a Fedra. E à medida que essa propaganda foi escalando, as formas de combate deles contra a Fedra também foi. E aí, eles saíram um pouco do escopo político, de divulgarem as suas ideias apenas em panfletos, ou em discussão, ou em debates, aquela coisa toda, e foram para uma abordagem um pouco mais agressiva, por assim dizer. Assim,
Emma e Jason começaram a pavimentar o caminho para a Washington Liberation Front, que se tornou, na visão da Fedra, uma organização terrorista. Emma e Jason, a partir disso, cooptaram mais pessoas e as atitudes deles ali, as missões deles em cima da Fedra, ficaram ainda mais perigosas e ainda mais audaciosas, principalmente roubando equipamentos da Fedra, roubando equipamentos militares, armas, comida, ração, enfim. Eles começaram a, de fato, minar o poder da Fedra. E mais importante do que isso, a opinião pública em volta da Fedra estava virando a favor da galera da WLF. E aos poucos, a WLF começou a virar o jogo em Seattle. No jogo, no caso, literalmente, né, agora indo para o game The Last of Us Part 2, o Isaac ele já era um dos líderes ali junto com o Jason e a Emma, que foram mortos, né? Eles foram mortos nesse combate todo da WLF contra a Fedra. E o Isaac, como o líder único ali, né, sobrevivente da cúpula da WLF, ele acaba se tornando então o comandante, né, o líder da WLF e taxado pelo Sargento Ward, que era o responsável pela Fedra lá em Seattle, como o terrorista número 1. Ele virou uma pessoa de interesse para a Fedra. Só que a galera da WLF ficou tão poderosa e divulgando tão bem as suas ideias na mente das pessoas que eram oprimidas pela Fedra, que aos poucos a organização da Fedra começou a minar. E não só o povo começou a ficar ao lado da WLF, como também várias dissidências da Fedra. Então, muitas pessoas começaram a ir para a WLF voluntariamente, até mesmo soldados da Fedra começaram a desertar. E a partir disso, a WLF ficou cada vez mais poderosa e conseguiu expulsar, executar ou minar o poder da Fedra em Seattle. A gente tem alguns casos, como é mostrado no jogo, de assassinatos brutais de agentes da Fedra, de militares da Fedra pela galera da WLF, como também de algumas pessoas que conseguiram escapar desse controle da WLF em Seattle. E assim, a WLF tomou o comando da cidade e derrotou a Fedra em Seattle. Eu queria lembrar aqui, inclusive, eu já estava me esquecendo, a criação da Fedra ali data pelo meandro, a criação da WLF data pelo meandro ali de 2020, se não me engano, no jogo, né? 2020? Acho que é. Mas enfim, aqui na série, como a gente viu no flashback, é meandros ali de 2018, né? Que foi o momento em que o Isaac desertou. Queria até pontuar uma coisa, eu não botei o print aqui, mas o Isaac chama aquela moça que fala com ele no jogo, na série, né, de Hammerhead. E eu suponho, tá? Não tem nenhuma confirmação, eu suponho que ela seja a Emma Patterson, né? Ela pode ser a Emma do jogo. Tá? E ali a gente tem a representação live action dela, nesse momento de recrutamento do Isaac. A galera da WLF, eles começam a montar a sua base principal lá no Soundville, no estádio de Seattle. E eles montam nessa base não apenas o seu forte militar, mas também uma comunidade muito próspera, né? Eles começam a angariar e a montar ali toda uma comunidade que poderia até ser comparada ali com a galera de Jackson. Só que no caso da WLF, principalmente sob o comando implacável do Isaac, o pessoal da WLF começa a ir um pouco mais além, por assim dizer, né? O pessoal da WLF, a partir de algum tempo, principalmente as lideranças no caso do Isaac, eles começam a ser mais xenofóbicos. A galera da WLF começa a ser restrita quanto a pessoas de fora, especialmente um certo grupo chamado Serafitas, ou Cicatrizes, quão gentilmente chamados, como a gente vê no 4º episódio, pelo Isaac, né? E novamente, eu posso fazer um vídeo exclusivo sobre os Serafitas, onde a gente fala sobre o culto deles, sobre o posicionamento deles, compara eles com a galera da WLF. Mas o que eu queria trazer aqui para vocês, para a gente discutir, é de que o pessoal da WLF começou a virar meio Fedra. Por eles serem essa organização paramilitar, mesmo voltada para a libertação do povo de Seattle, eles começaram a esticar a corda no sentido de serem ainda mais armamentistas e serem xenofóbicos com quem vem de fora. Então, isso é uma visão bem Fedra. E é uma forma que o Isaac encontrou de proteger os seus, né? De serem extremistas à sua volta, ao ponto de segregarem toda e qualquer pessoa que venha de fora, porque, em primeiro lugar,
está a proteção da base da WLF, a proteção dos seus, a proteção do seu povo. E a gente conhece alguns dos membros da WLF logo nos primeiros episódios, né? A equipe anti-Joel, como a gente pode chamar aqui, sendo liderada pela Abby Anderson, essa criatura maravilhosa que eu tenho certeza que muitos de vocês que talvez não jogaram devem estar adorando. A gente tem Manny Alvarez, que é o da ponta esquerda aqui, que ele é amigo da Abby e ele é um cara, tipo... Como é que eu vou dizer isso? É porque no jogo, a galera no jogo, né, a gente vê diversas visões ali. Eu vou tentar não dar spoilers. Mas ele é bem gente boa e ao mesmo tempo bem bruto, tá? A gente tem a nossa querida Nora, que é a médica, né? Que é essa aqui da esquerda, do lado da do meio, que é a Mel, que ela também é médica e ela tem um rolezinho que ainda não foi falado aí. Eu não vou dar esse spoiler, não. Eu não vou dar esse spoiler, mas se você jogou o jogo, você sabe do que eu tô falando. Temos a Abby e ali na ponta temos o Owen, que é ele tem uma relação ali com a Abby, também ali tem um rolê meio mal resolvido com a Mel. E ele, como já deu pra perceber nesses primeiros episódios, ele tem uma visão de mundo um pouco mais de boa. Ele tem uma visão de mundo um pouco mais pacata. E tá claro, pelo menos no segundo episódio, em alguns posicionamentos dele, isso aqui eu não quero trazer nenhum spoiler do jogo, mas pelo menos do que o personagem fala ali no segundo episódio, que ele fica um pouco descontente com algumas atitudes um pouco mais extremas. E eu imagino que a gente vai ver isso nos próximos episódios de The Last of Us dessa temporada, tá? Enfim, eu queria mesmo trazer esse geral da WLF para você conhecer a origem do grupo, quem são eles em The Last of Us Parte 2 no jogo, e o que, é que a gente pode esperar da WLF em The Last of Us, a série. Bom, podemos esperar muitos conflitos com os Serafitas, que novamente você pode ver o vídeo aqui, você pode pedir aqui nos comentários se você quiser que a gente se aprofunde mais nesse tema aqui no canal do Omelete. E também, como vocês viram no final do terceiro episódio e no início agora no geral desse quarto episódio, eles vão dar trabalho para a Ellie e para a Dina. Porque enquanto elas pensavam que era só uma muquequinha de gente, sem uma força militar, a WLF pode ser até mais poderosa que a Fedra. E vai dar muito trabalho para Ellie e para Dina. Principalmente agora que a gente sabe como é que a Dina tá, né? E isso vai ser uma pedra no sapato da Ellie. Pelo menos no jogo, ela vai descendo gente pra cacete. É uma carnificina que eu tô na torcida pra gente ver aqui na série. Tô na torcida porque eu acho que deve ser bem retratada em The Last of Us, na segunda temporada da HBO, da Max, né? Então, comenta aqui embaixo se você quer ver mais vídeos destrinchando os episódios de The Last of Us Parte 2. E a gente se vê, claro, aqui no canal do Omelete. Continue assistindo e maratonando com a gente.